Saudações a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou vindo aqui trazer uma palavra de Deus aos vossos corações, dando continuidade ao estudo anterior que estava falando a respeito das civilizações. Gostaria de continuar aqui no livro de Gênesis e vou falar aqui a respeito do pós-dilúvio, quando Deus abençoou a Noé, lá em Gênesis 9. E depois dessa bênção, Deus falou para Noé que ele devia se multiplicar na terra, encher a terra, que o povo deveria se espalhar na face da terra, não deveria ficar juntos, ali juntos, mas eles deveriam encher toda a terra. E eles foram procurar uma terra plana, uma planície, e foram a um grupo de viajantes, descendentes de Noé, depois de 120 anos do dilúvio, e ali eles viram as planícies de Shinar, a planície de Sinar, e ali eles habitaram, e ali eles foram se multiplicando, foi enchendo aquela terra que se chamava Mesopotâmia. Mesopotâmia porque significa a terra que entre rios, ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E todo o povo falava uma mesma língua naquele tempo. E quando eles estavam já seguros naquelas terras, e então os líderes daquela nação, os líderes daquele povo, cada um tinha seus líderes que governavam. Então aqueles líderes, eles colocaram no seu coração de que eles deveriam ter o seu nome perpetuado. Eles estavam se considerando criaturas transcendentes, criaturas divinas, e que eles não queriam que o povo se espalhasse, mas eles queriam dominar aquele povo. Aqueles líderes queriam tomar o lugar de Deus e pegar o governo de Deus e controlar todo o povo debaixo do seu jugo. Então, por isso que eles falaram uns aos outros, eles disseram: façamos tijolos, queimamos-los, os tijolos, e vai ser tijolo por pedra, e vamos fazer pinche, e vamos ser pinche por argamassa, porque ali naquelas planícies não tinha pedras, era difícil pedras. E então eles tiveram a ideia de pegar o barro, queimar o barro, para poder eles fazer uma torre, e usando betume é pinche por argamassa. E disseram: eia, edifiquemo-nos nós uma cidade, uma torre, cujo cume vai até os céus, façamos o nome para que sejamos célebres e não sejamos espalhados por sobre a terra. E então aqueles homens, eles queriam ter o seu nome célebre por toda a terra, queriam que o seu nome fosse perpetuado, queria que o povo adorasse a eles, ao invés do Criador. Era a criatura ali, estava se rebelando novamente contra Deus. Após 120 anos, eles começaram novamente a ir contra a vontade do Senhor, porque Deus disse para Noé que eles deviam se multiplicar, deviam se espalhar, encher a terra e espalhar sobre a face da terra. Mas aqui eles estavam querendo fazer ao contrário, queria dominar o povo, não queria que o povo se afastasse, saísse de perto deles. E o líder daquela gente era Nimrod, o homem chamado Nimrod, de acordo com está escrito lá em Gênesis 10, versículo 8, que Nimrod, ele era bisneto de Noé. Nimrod, ele era filho de Cush. Cush era filho de Canaã, aquele que foi amaldiçoado pelo seu avô, Noé. Porque ali o seu pai, Cã, viu a Noé nu. Então, por ter zombado da nudez de Noé, então Noé amaldiçoou seu filho Canaã. E este Nimrod,
ele foi poderoso na terra, foi caçador diante do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná, nessa terra que os viajantes ali ficaram e começaram a edificar ali uma cidade, nas planícies de Shinar. E desta forma saiu ele a Assíria, foi até a Assíria e lá ele edificou a Nínive. Nimrod foi uma pessoa que era construtor, que queria o seu nome perpetuado através de suas construções, dos seus fundamentos, da cidade que ele ali fundava. Então ele queria o seu nome perpetuado. E o líder daquela gente, o rei, o princípio do seu reinado foi em Babel. Eles começaram a edificar uma cidade, e naquela cidade ele queria fazer uma torre que seria mais alta do que todas as torres. Nimrod queria fazer ali a globalização, queria centralizar ali o povo nele, e o povo tinha que obedecer a ele, porque ele se sentia poderoso, ele se sentia o tal diante do povo, se sentia um ser divino. Ele queria tomar ali o lugar de Deus. Tanto como diz Flávio Josefo foi um historiador que viveu ali no século I depois de Cristo, fala que o líder daquelas pessoas foi Nimrod, ele confirma isso. E tem também a história que Nimrod, ele tinha ali um relacionamento com a sua própria mãe, tinha ali um incesto com a sua própria mãe. E que, vendo ali o seu tio, o irmão do seu avô, né, Canaã, que é o Sem, que se chama Sem, ele vendo a transgressão, a abominação que Nimrod estava fazendo, desobedecendo ao Senhor, que se revoltou contra ele e acabou matando ele, e ali cortando os seus pedaços, o seu corpo em vários pedaços, e espalhando ali em cada cidade onde ele governava. E a sua mãe recolheu todos os pedaços e juntou ali, dizendo que iria ressuscitar ele, porque era uma sacerdotisa, e que ele havia voltado para o sol, de onde ele tinha vindo, e que ele era o Deus Sol, e que ele iria ressuscitar, se achasse todos os pedaços do corpo dele. E acharam todos os pedaços, juntou tudo. Ela disse que só não poderia ressuscitar porque não tinha achado o órgão genital dele, porque aí não poderia ressuscitar. Mas aí ela estava grávida, se achou grávida dele, e então ela disse que aquele filho foi os raios solares de Nimrod que envolveu ela, e que ela acabou ficando grávida, e que futuramente ela daria a luz ao Deus Sol, filho do Sol, e que aquele menino que ia nascer também seria um Deus, e que todos deveriam também ouvir aquele menino que iria nascer. Quando aquele menino nasceu, ela colocou o nome dele de Tamuz. E então o povo começou também a adorar. Eis aí, ela disse que ali seria uma reencarnação do Deus Sol, que havia morrido. Então, aí está a primeira coisa que se fala a respeito de reencarnação, foi aí. Então ela inventou que ela era virgem, que ela tinha voltado a ser virgem, que ela ia ter esse filho chamado Tamuz. E Tamuz, quando estava jovem, ele foi caçar e foi morto. Foi morto por um porco selvagem ali. Pois é, essa é uma da história, e tem mais coisas por trás dessa história ainda, tem mais coisas para falar, vou deixar para um outro comentário. Mas aquele povo foram edificando aquela cidade, e então desceu o Senhor para ver
aquela cidade, Babilônia, e a torre de Babel, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: e eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo, e agora não haverá mais restrição para tudo que eles intentam fazer. Então o povo era só um, era só uma língua, mas por causa da desobediência, Deus olhou para eles e viu o intento do seu coração, que seu coração era continuamente mau e idólatra. Então o Senhor resolveu causar ali a confusão das línguas, porque se eles falassem em linguagens diferentes, eles iam cessar de construir a torre, porque não adianta a pessoa saber técnica, saber ter muito eficiência no estudo de construção, no estudo de alguma coisa, e eles não saber se comunicar entre si. Ali não dá em nada, o seu reino vai ser destruído. E então o Senhor disse lá em Gênesis 11:7, quando ele fala: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E então o Senhor, Elohim, desceu e ali confundiu a linguagem de todos. E assim, aqueles homens cessou de construir aquela torre e de edificar aquela cidade. E segundo as suas línguas, eles foram espalhados ali nos países indo-europeus, país da África, país da Ásia, do Oriente, no Ocidente. Então, foram espalhados na terra. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor, a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Então, as gerações, as pessoas, os países que a gente vê falando em língua diferente, foi aqui, teve o seu começo aqui, na Torre de Babel. E daí